Catarina Conte, minha amiga, atriz. Dá pra dizer que tu é diretora de audiovisual também, porque tu é formada na faculdade de audiovisual? Acho que não, porque meio que dentro da faculdade eu fiz na PUC, tu pode ter várias formações, assim, né? Sim. Na verdade, te forma como tecnólogo em produção audiovisual, mas tu pode tanto ir pra arte, pra edição. E na época da faculdade eu fui mais pra produção de elenco, era o que eu gostava, mas hoje minha relação com o cinema é mais com edição mesmo. Com edição? Tu tá trabalhando com algum projeto como Eu, editora? eu gosto bastante de editar e faço uns freelas de vez em quando. E é uma coisa que eu gostaria de desenvolver mais, assim, que eu gosto bastante. Tu faz uns freela tipo de videomaker? Tu tava falando antes que tu filmou uma Isso. peça esses dias? Sim, filmei um evento esses dias. Eu tenho aprendido bastante, assim, sobre câmera, lente, essas coisas. E eu não sei, eu gosto de editar. Eu sempre fui meio de ficar horas na frente do computador. Sim. E daí eu vi que é uma coisa que, pra mim, é tipo tricô, sabe? Que eu fico ali perdida e eu gosto de ficar colando as coisinhas e é gostoso. Ah, mas além de atriz, tu é diretora de teatro, né? É que eu acho assim, ó, é difícil se definir como uma coisa, porque a gente aqui em Porto, a gente tem meio que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Sim. Então acho que sim, já dirigi algumas coisas, mas também, não acho que eu sou super uma diretora, assim. Mas eu gosto bastante desse exercício de dirigir, assim. Sim. Porque começa com o aluno, dando aula para aluno, daí tu vai dirigindo aluno, e é bom, assim, né? Porque tu tá meio que direcionando ali as pessoas a criar e colocando um pouco teu olhar, e aí junto com elas vão contribuindo, tu vai criando uma coisa que fica entre o que tu pensa e o que elas pensam, enfim, eu acho massa. Tá, e agora como é que é essa história da tua peça em Nova York? Tu vai te apresentar, é o teu espetáculo solo, é isso? Em Nova York. Isso me soa importante, assim, sem querer te deixar ansiosa. Não quero ficar ansiosa, não. Foi mal. É que o negócio é o seguinte, né? Eu tenho esse espetáculo que eu já tô fazendo há uns 3 anos aqui em Porto Alegre. A gente fez em outros lugares, fez em Curitiba também e tal, foi bem legal. E Canela também. E aí essa viagem acabou caindo no meu colo. Eu vou, na verdade, por razões familiares. E aí eu pensei, mas se eu vou estar lá, vou agilizar alguma coisa. E aí eu falei com umas meninas que trabalham como atrizes lá. E elas toparam a me ajudar. E aí, enfim, estamos produzindo essa versão da peça lá, porque é óbvio que vai ser bem adaptada. E eu tô pela troca, pela experiência, assim, por mostrar o trabalho de uma brasileira gaúcha lá e trocar com outros atores, que provavelmente vai ser o público. Eu não tô com expectativas altas, tô pela experiência, assim. Pô, que massa. Mas daí a produção toda é tua, tu que abraçou ela mesmo. Nesse caso, sim. Nessa ida pra Nova York, sim. Isso me soa que parece... Eu tenho uma coisa parecida, assim, que é a necessidade de estar produzindo o tempo todo. Ou seja, não te bastava ir para uma viagem, que já é uma coisa que pode te agregar muito conhecimento e novas experiências, mas mesmo assim tu teve vontade de trabalhar. Já que eu tô indo, eu vou aproveitar e vou fazer uma coisa por mim, por experiência de carreira. Como é isso? Tô certo? Totalmente, totalmente. Porque eu acho que a gente tem uma coisa que, principalmente aqui em Porto Alegre, não tem um mercado pré-estabelecido que, tipo assim, ou tu entra ou tu sai. O mercado é flutuante é bom, né? O mercado é flutuante. Então, tipo, quando tu tá trabalhando, tu tá no mercado. Quando tu não tá, tu não tá. Então, ou tu espera alguém vir com trabalhos, ou tu tem que estar sempre nesse modus operandi de ficar pensando em trabalho, enfim. E eu gosto bastante disso. E eu acho que uma boa oportunidade, uma coisa boa que Porto Alegre nos traz, é que é fácil viabilizar projetos, né? Com pouca grana. Então, eu gosto de chamar pessoas que eu admiro para trabalhar comigo, e aí a gente faz o que dá. E é mais uma experiência e assim vai indo, né? Sempre com pouca certeza. Legal. E com bastante vontade. Que massa. Tendo pais artistas, chegou a cogitar fazer outra coisa? Quase até fazer? Sim, na época do colégio, porque desde pequena eu sempre fiz vários cursinhos de teatro, tá? E também porque eu meio que um pouco cresci nisso, tipo, eu tinha que ir pro ensaio junto, porque senão eu ficava sozinha em casa, e daí ficava pirando, me distraindo, enchendo o saco nos ensaios. E aí chegou uma hora ali na adolescência que eu pensei, jura, não quero fazer teatro nem a pau, não vou fazer teatro. E daí eu decidi que eu ia fazer publicidade e propaganda. Só que daí chegou na hora de me inscrever pra URGS e eu me inscrevi em teatro. Não sei porquê. Aí eu pensei, vou fazer uma outra e vou fazer cinema na PUC. Aí no fim me formei nas duas, assim. O que foi bem massa. Eu acho que foi legal, assim. Mas acho que entrei muito nova no cinema. Acho que eu queria ter entrado um pouco mais velha. Tu tem feito bastante audiovisual. Tá sendo bem requisitada, né? Pelo que eu tô vendo. Tu fez a série agora Proibido para Menores. Maiores.
Foi o que eu disse, proibido para maiores. Do Lesbic, lá da galera da Tama. Tu vai fazer um longa agora, né? Não sei, parece que sim. Tu que é produtor, tu que sabe desses bagulho aí. Bom, se não fizer, não foi culpa minha. A princípio é pra tu falar assim. Tu gosta de fazer audiovisual como atriz? Gosto. E queria fazer mais, assim. Tipo, esse ano que as coisas estão começando a rolar e tô super feliz. Porque eu acho que até hoje eu vi uma entrevista da Isabelle Roper, ela disse que ela não vê distinção entre atuar no teatro e no cinema. E eu acho que, a grosso modo, não tem mesmo muito. É tudo uma questão de dosagem de energia e de espaço e de troca. E eu acho legal, assim. E, por exemplo, essa série agora que rolou no início do ano com o Felipe e o pessoal da Tama, foi muito legal porque foi comédia. E eu não... Faz tempo que eu não me experimento na comédia, assim. E é muito bom poder ser mangolona e ter liberdade, enfim. E foi bem legal. E É bom ser mangolão. É muito bom. É bom e bom quando os diretores incentivam isso e gostam disso. E é massa também porque nesses sets, se bem que no teatro também, tu faz muitos amigos, né? E isso que eu acho que é uma coisa mais legal da nossa profissão, que é os elencos pelos quais tu te apaixona. Porque tu vai te apaixonando por novos elencos, assim, né? Isso é muito legal. Queria saber se tem vontade de fazer um teatro mais comercial, de repente, considerado mais comercial. Super tenho. Porque... Tipo assim, eu acho que, cara, que trabalho é trabalho, né? Já é uma dádiva a gente fazer isso que a gente faz. E é bem como eu tava falando, é muito massa fazer umas coisas mais profundas e mais experimentais e mais questionadoras. E é muito massa poder se divertir, curtir, ter prazer, né? Eu acho que às vezes a gente, principalmente quando vai falar do trabalho do outro, entre os atores, a gente esquece que tá todo mundo ali por prazer, né? E se não tiver prazer, de que adianta? Então, super curtiria. Eu acho que tem gente que não está interessado em fazer esse tipo de teatro, que vê o teatro como um meio de transformação da sociedade mesmo. Mas eu sou eu, né? Ninguém precisa concordar comigo. Eu acredito que o melhor é quando uma obra pode te fazer refletir um pouco e também te dar prazer. E eu acho que é tipo uma escala, sabe? Vai ter momentos que tu só vai fazer trabalhos que só vão fazer entretenimento e vai ter momentos que vai ser só reflexão. Mas o ideal não, mas é muito prazeroso quando a gente consegue estar ali no meio e tal. Mas eu acho que sim, que tem uma resistência. Mas acho que são opções, né? As pessoas traçam carreiras diferentes e isso é massa e plural e desde que todo mundo respeite o trabalho um do outro. É que, tipo, claro. Uma coisa que é legal de observar é que as grandes pessoas que a gente admira, por exemplo, uma pessoa unânime, a Meryl Streep, tu vai olhar a carreira dela, ela não fez só coisas de vanguarda, de arte vanguardista e arte transgressora. Ela fez e também fez musicais comerciais e o valor dela artístico é inquestionável, sabe? Então acho que não é isso que define um artista, sim, sabe? Mesmo. Aqui no Sul a gente é assim, a gente não... Teoria dos caranguejos, um tá subindo, o outro puxa. Será que não é em todo mundo ou será que aqui tem isso mesmo? Eu acho que assim, ó, essa coisa... Eu não sei que eu morei em todo mundo, mas... Eu acho que essa coisa não é gaúcho, não é só de ator. Eu acho que, claro, a gente percebe mais porque a gente é ator, mas acho que é uma coisa humana. No momento que tu tá trilhando um caminho e tu conquista qualquer pequena coisa, sempre vai ter alguém pra olhar pra ti e dizer que tu não é capaz, e enfim... E destilar aquela coisa ruim que mora dentro dela, né? E acho que o nosso papel, o jeito de mudar isso é justamente a gente mudando o nosso olhar. Se eu não julgar o trabalho do outro, se eu não julgar o outro, se eu não precisar falar mal do outro, se eu puder olhar o outro com um olhar mais generoso, eu tô fazendo a minha parte, entendeu? Pelo menos, sabe? Porque tem muita gente ruim por aí, enfim. É a gente que muda, né? Sim. O mundo, mas é mesmo, a mudança é interna. É. Muito obrigado, Catarina Conte, minha amiga. Muito obrigada, adorei a primeira entrevista que eu dei na minha vida. Olha! Espero que eu tenha me saído bem. Honra. Apesar de que eu falei topzera em algum momento, né? Mas deu pra ver que era zoação. Vai lá, curte a fanpage, nos segue no YouTube, nos segue na rua. Forte abraço. Nos segue na rua. Nos stalkeia.